Cara, eu lembro quando eu era mais moleque, que quando a gente ia escolher o time nosso pra torcer, né, aqui no futebol brasileiro, geralmente era time do pai, do tio, ou era um time que você tava vendo jogar bem, mas principalmente você via algum craque do seu time. Camisa 10, o ponto, camisa 9, algum goleador, aquele zagueiro que você se identifica ali quando você não joga tão bem futebol, mas o cara quebrava bem a bola, fazia alguns gols de cabeça. Então a gente se identificava com algum jogador que ia ser nosso ídolo ali, e aí a gente ia torcer pro time que esse cara tá e ia virar nosso time do coração. E a partir daí a gente ia estudar a história do time, jogadores do elenco atual, jogadores que já passaram, e a gente ia acompanhar ali. Então era uma dessas duas coisas. No meu caso, foi mais assim, geracional mesmo. Então, meu pai é palmeirense, passou pra mim que eu sou palmeirense também, até porque quando eu comecei a entender mais de futebol, o Palmeiras não tava vivendo lá seus melhores momentos, mas ainda tinha jogadores que faziam me identificar. Eu peguei um pouco do Denilson jogando no Palmeiras, peguei um pouco do Edmundo ali, bem final de carreira jogando no Palmeiras também. Depois peguei o Valdívia, Cleiton Xavier. Peguei alguns jogadores que deixaram o seu nome ali na história do Palmeiras, né? Jogadores que tinham bom drible, bom passe, e que poderiam ter se tornado ídolos maiores no Palmeiras, talvez em outros tempos. Mas a discussão aqui é porque a gente parou de revelar jogadores para se tornarem ídolos nos nossos times e sim revelar jogadores para serem vendidos. Então seja bem-vindo ao canal, esse é o primeiro vídeo dele e eu já quero trazer essa discussão. Quando é que foi que a gente parou de formar bons jogadores para os times, para suprir ali carências dos times, e a gente passou a formar moedas de troca, né? Então a gente vai vender um jogador bom para a Europa e vai trazer de volta um jogador que já teve o seu auge lá e agora vai vir aqui pro Brasil para encerrar a carreira, ou a gente vai pegar um jogador que não teve talvez o desempenho que se esperava dele na Europa, então ele perdeu um pouco de mercado, ficou com um mercado mais alternativo lá e já volta pro Brasil, muitas vezes vistas com bons olhos, né? Não que isso é ruim, olhando por ponto de vista que a gente consegue ter vários times fazendo grandes vendas, trazendo grandes jogadores para cá, mesmo que mais final de carreira, traz um grande holofote para esses times também. Mas eu percebo que essa identificação que a gente tinha com esses jogadores revelados no futebol nacional e que ficavam por aqui, às vezes rodavam em clubes aqui dentro do Brasil mesmo e se tornavam ídolos por esses clubes, a gente não tem mais muito essa ligação. Isso acho que acaba afetando é, também um reflexo na seleção, né? Às vezes a gente não se identifica tanto com a seleção brasileira porque não vê tantos jogadores que brilham aqui no Brasileirão aparecendo por lá, mas muito porque os jogadores que teriam essa projeção já vão para a Europa muito cedo, né? Então, se a gente pegar recentemente, aí eu como palmeirense, né, tenho o Endrick e o Estevão, ficaram muito pouco tempo no Palmeiras. O Gabriel Jesus ficou muito pouco tempo no Palmeiras. Se tornaram meio que ídolos relâmpagos, né? São jogadores que vieram, é, nem sempre vão ganhar um título, mas às vezes ganham um título, faz um gol importante aqui e ali, já é vendido, e essa identificação fica um pouco mais em falta. Então, me parece que essa carência, né, no futebol hoje acaba acarretando também da gente ter perdido um pouco daquele ímpeto que o futebol brasileiro tinha, né? De ir pra cima, de formar dribladores, jogadores diferentes, jogadores que caíam pra dentro, né? Então, é, mesmo se a gente pegar jogadores como Roberto Carlos, Cafu, lá atrás o Leonardo, o Leandro, tipo, laterais que iam pra cima, que driblavam, que tinham um estilo brasileiro, mesmo sendo jogadores de defesa, né? E hoje em dia a gente não forma muito mais esses jogadores porque a gente já tá pensando na venda deles, né? Então, se na Europa você já tem que pensar no modelo tático europeu, você já tem que pensar num jogador que vai ser mais efetivo, então nem sempre o drible é efetivo. Óbvio que é um diferencial dentro do jogo, você quebra uma linha, você cria uma linha nova de passe, você supera um adversário, você
consegue criar novas jogadas com drible e os jogadores brasileiros, no geral, têm muito disso, né? A gente pode pegar o Vini Júnior, o Rodrigo, o Antony, o Rafinha, o Gabriel Martinelli. São todos jogadores que têm, aliado ao seu perfil, ter o drible também. Mas a gente parou de formar esses jogadores aqui com essa característica marcante que conseguiam marcar a época aqui dentro do futebol brasileiro. Então a gente não tem mais um Romário, ídolo do Vasco, a gente não tem um Edmundo também, ídolo do Vasco, do Palmeiras, até um Danilo, ídolo do São Paulo e do Corinthians. A gente cada vez tem menos esse tipo de jogador aqui dentro, porque quando o jogador se destaca um pouquinho, daqui a pouco ele já tá sendo vendido, né? E isso acaba afetando, então, toda essa identificação que a gente tem com os jogadores. Então, se a gente for pegar ali por 2010, 2011, 12 ali, 13, né, até mais ou menos, a gente ainda teve o Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro, que com certeza torcedores, crianças ali que viram ele jogar pelo Atlético Mineiro, viram a magia do Ronaldinho, viram ele ganhar títulos com o Atlético Mineiro, podem ter torcido pelo Galo por conta do Ronaldinho Gaúcho, a mesma coisa o Neymar no Santos, o Ronaldo do Corinthians. Então, a gente teve um pouco disso, o Adriano no Flamengo em 2009, mas percebe que algum desses jogadores que eu falei já eram jogadores de gerações passadas, né? O Adriano, o Ronaldo, o Ronaldinho. Então o Neymar surgiu como esse cara, mas e depois do Neymar a gente não teve mais tempo suficiente para gerar um ídolo formado dentro de um clube brasileiro, porque esses caras saem muito cedo. Então, o Felipe Coutinho mesmo no Vasco, na primeira passagem, foi embora muito rápido para Inter de Milão. E ele já é da geração do Neymar. O Lucas pelo São Paulo também não ficou muito tempo. O Oscar não ficou muito tempo no São Paulo, depois do Internacional. Esses jogadores já dessa geração já foram saindo cada vez mais cedo. O Neymar ainda conseguiu segurar um pouco, mas ganhar Libertadores, ganhar títulos importantes pelo Santos, mas depois também foi vendido pro Barcelona, não tinha mais como segurar, mas acho que ok, o Neymar conseguiu ser esse craque geracional, esse cara que trouxe uma torcida nova pro Santos, coisas que, assim, se a gente for pegar hoje o Palmeiras, principalmente de 2015 pra cá, a torcida nova, né, e do Palmeiras, é muito mais no sentido de o time ter ganhado muitos títulos nos últimos 10 anos. E aí isso faz com que novos torcedores apareçam, porque é o time que tá ganhando, é o time que tá com investimento, é o time que tá com bons jogadores. A mesma coisa o Flamengo foi se acertando financeiramente, fazendo grandes times. Isso também traz uma torcida nova pro time, mas o Flamengo já é um time gigante também, né? Assim como o Palmeiras. Mas a gente tem menos isso, esse craque mais geracional, esse craque brasileiro mais geracional. Então, no próprio Flamengo, talvez o grande jogador do Flamengo de 2019 pra cá e que virou ídolo é o Arrascaeta, que é um uruguaio e que já jogava muito bem no Cruzeiro também. Então a gente não tem um novo Neymar nem na questão de surgir um jogador e se identificar tanto com o clube, ficar anos, ganhar títulos, ser muito importante. E só depois ali com uns 20, 22, 23 anos, às vezes ir pra Europa e brilhar lá também. Tudo bem que se a gente for lá atrás, o Ronaldo saiu cedo, o Ronaldinho saiu cedo também já, mas eram até exceções, né? A gente tá falando do bruxo e a gente tá falando do fenômeno. E a gente não tá falando com todo respeito aos jogadores, mas a gente tá falando do Lucas Moura, a gente não tá falando do Estevão, a gente tá falando do Endrick, a gente não tá falando de jogadores que ainda não conseguiram mostrar tanto, nem tiveram tanto tempo e nem são cotados para ser esses gênios geracionais como o Ronaldinho e o Ronaldo foram, e tantos outros brasileiros ali nos anos 80, 90, começo dos anos 2000. Então a gente não tem mais aquela coisa de cada time brasileiro meio que tem seu ídolo. Então eu lembro que tinha muito disso, né? Eu não consegui ver porque eu era mais moleque, mas pelo meu pai contando e também vendo no YouTube, né? A gente tinha cada time com seus ídolos, né? A gente tinha o Corinthians com o Craque Neto, com o Marcelinho Carioca, a gente tinha o Palmeiras com o Evair, com o Alex, né? Depois o Alex foi pro Cruzeiro, também brilhou lá. Então a gente tinha muitos times com muitos craques, com jogadores que se identificavam muito com o clube, que ficavam muito tempo lá, que viravam artilheiro, ganhava título, se identificava com a torcida. Então
Basicamente todo time grande ali tinha pelo menos um, dois, três jogadores que eram nível de seleção brasileira e muitas vezes não eram convocados por ter tantos jogadores desse nível alto. E hoje em dia a gente não tem muito isso. É poucos jogadores que jogam no Brasil e são convocados. Muitos são convocados, mas nem jogam direito. E a gente teve grandes mudanças de técnicos recentemente na seleção brasileira e mesmo assim, a gente não vê tantos jogadores tendo essa chance. Então o vídeo é para trazer um pouco dessa reflexão. Será que isso tem pesado na seleção brasileira, na nossa identificação, no produto do Brasileirão mesmo para novos torcedores? Será que a gente não tem esses craques ficando mais tempo aqui e se tornando craques jogando no futebol brasileiro também tem um peso aí? Então deixa aí nos comentários qual foi o jogador que fez você torcer pelo time que você torce, que fez você criar um vínculo, uma paixão ali. E qual foi o último aí que vocês viram além do Neymar? Se tem alguém também que conseguiu ter esse efeito dentro do futebol brasileiro. Se você gostou do vídeo, pense em se inscrever no canal, deixa aquele like, valeu, falou, até mais.